Parte 3 aqui, a gente já fez a parte 1, a parte 2, agora chegamos na parte 3 de conceitos. Óbvio que existem vários outros conceitos, mas de conceitos importantes para o investidor. Eu estou aqui com o Léo Siqueira, grande economista, que vai explicar um conceito muito importante para você, investidor. Vamos falar agora sobre as estruturas de mercado. Por que isso é importante, né? Para quem entende de investimento, muitas vezes quer entender qual que é a diferença ou qual que é a vantagem competitiva de uma empresa. Então, por isso é muito importante a gente entender o que é a estrutura de mercado. A estrutura de mercado é o seguinte, ela vai te dizer qual ambiente você está. Primeiro, se você está num ambiente competitivo, ou se você está num ambiente monopolista, ou se você está num ambiente de oligopólio, ou seja, que são poucas empresas, né? Dependendo do ambiente que você está, a empresa vai ter um maior ou menor poder de barganha com os clientes, uma maior diferenciação dos seus produtos. Então, por exemplo, se uma empresa está no mercado competitivo e o produto dela é uma commodity, ela não tem menor controle sobre o preço que ela vai vender o produto dela. Então, é uma posição desfavorável. Em geral, bons investimentos a gente não procura empresas assim. O que a gente procura? Empresas que estão, às vezes, no mercado, ou que ela é monopolista, né? Ou o que a gente chama de competição monopolística. O que é competição monopolística? É quando você tem várias empresas, mas ela consegue diferenciar tão bem o produto dela, que ela consegue mudar o preço do produto dela, e isso não vai afetar tanto. Vamos pensar, por exemplo, agora não tanto, que está cada vez menos, mas um pouco atrás a Apple, por exemplo. Quando ela lançou o iPhone, ela estava meio que sozinha ali, né, com os celulares dela, com aquela tecnologia, então ela podia cobrar um preço relativamente alto, que ela não ia ver o valor da receita dela, a demanda pelo produto dela cair absurdamente. Agora, uma empresa que vende água, por exemplo, sem gás, ela não tem tanto esse poder, né? Pior que tem na China, o cara mais rico da China, ele vende água engarrafada, cara. Não, exatamente. Não quer dizer que as pessoas que não estão em mercados competitivos não vão ganhar dinheiro, né? Você pode extrair o valor de várias outras maneiras, se ela é eficiente, se ela corta os custos, etc. Mas só que seria melhor ainda se ele tivesse uma água com gás, por exemplo, né? E aí, provavelmente ele vende água com gás. Aí água com gás você já consegue diferenciar um pouco mais. E na China a gente não sabe também se o cara não tem um monopólio disso aí, sabe? Exatamente. Às vezes ele é monopolista, só tem ele que vai... Você vê lá o preço do cimento no Brasil. Quem trabalha com construção, cimento, aço, é o mais caro do mundo. É um ambiente menos competitivo do que é em outros lugares. Às vezes o cara tem 90% do market share. Então ele tem um mercado, um monopólio ali na mão dele, né? Diferente, por exemplo, se você está no mercado pulverizado. Então é justamente isso, são esses conceitos, assim. Deixa eu entender se o mercado é pulverizado, se ele é pouco pulverizado, porque aí você vai poder entender o quanto que ela consegue, por exemplo, alterar o preço dela sem que ela veja a demanda cair, tá? Ou seja, o produto ali é mais ou menos inelástico. Cada vez que você tem um produto mais diferenciado, você consegue ter esse poder aí, né? Então, a gente está falando de Apple, mas... Google, por exemplo. Google, você vai lá no Google, procura qualquer coisa, você não vai no outro mecanismo de busca e, ele tem um monopólio na hora que você vai procurar Hotel Paris, sei lá, ele que vai vender aquele espaço publicitário. E daí... Se ele aumentar um pouco o preço do espaço publicitário, a empresa vai ter que pagar. Se não pagar, não vai anunciar onde? No Bing, no Yahoo? Exatamente. Nem sei se existe mais esse site. Existe? Existe. Você usa? Não, exato. Exato. Mas, então é interessante isso. E aí, por exemplo, uma empresa que tem um poder de reajustar os preços, ela está protegida da inflação, por exemplo. O que você acha da análise do Peter Thiel naquele livro Zero to One, que ele fala que existe o lado bom do monopólio, que essas empresas têm um lucro bem acima da média e com isso elas conseguem investir na inovação que empurra para frente a humanidade? Então, você sabe que, por exemplo, quando você olha o CAD, às vezes, o CAD é o órgão regulador, que muitas vezes ele vai dizer se você está tendo duas fusões entre empresas, por exemplo, e ela for ter um grande poder de monopólio, ele tende a barrar, né, essa fusão entre as duas empresas. Mas o CAD geralmente não olha só o poder de mercado, geralmente ele olha o impacto para a sociedade, porque às vezes acontece isso. Às vezes você tem a fusão de duas grandes empresas, elas vão se tornar com grande market share, só que elas vão se tornar mais competitivas e elas podem ser mais eficientes e vender a um preço mais barato. Então, às vezes, eles tendem a não barrar esse tipo de transação. Se por algum motivo, né? Porque, por exemplo, o número de competidores, por exemplo, não é só o que determina se você vai ser monopólio ou não. Vou te dar um exemplo. Setor de aviação. É o setor elétrico.
É setor elétrico. É monopólio, mas não regulam lá no preço. Não, mas o setor de aviação, vamos assumir que é o mercado livre. Por quê? Porque como é muito fácil as pessoas olharem o preço das empresas, eles competem muito via preços. E tem algum benefício de escala que talvez seja repassado para o consumidor? Por exemplo, você falou que você não ia anunciar em outro lugar, mas se você vai comprar uma passagem de avião para Salvador, por exemplo, e daí você viu lá na empresa, na Azul, tá R$1.000, e aí na TAM, o mesmo voo parecido, 900. Você vai na TAM, né? Assumindo que as duas têm o mesmo serviço, né? Então, por exemplo, você tem um mercado que são poucas empresas. Na TAM eu não vou, não. Não, tudo bem. Mas, na Gol, então. Na Gol. American Airlines, para não colocar uma empresa brasileira. Mas você entende, às vezes você tem poucas empresas, só que elas competem via preço, né? Porque é muito fácil você... E isso acontece cada vez mais. Por exemplo, as grandes varejistas. Ficou fácil você comparar os preços. Agora tem até site, né, que faz isso. Zoom, Buscapé, que compara. Então, às vezes, você tem poucas empresas e elas não conseguem aumentar o preço do jeito que elas quiserem, porque elas são muito... A competição via preço delas é grande. Então, às vezes, acontece isso. Então, eu vejo esse lado. Depende. Eu adoraria que a Amazon fosse monopolista aqui no Brasil e a gente não dependesse mais do correio. Ela é um monopólio que nunca... Está longe de ser um monopólio. Ela tem 40% de market share, ela é uma empresa relevante, mas que ganha cada vez mais participação de mercado. É um dos grandes ganhadores dessa situação que vivemos. Mas é uma empresa que nunca abusou em cima do consumidor, né? Ela sempre repassou, e o Walmart também. Né? O Walmart ele tem uma posição de monopólio, principalmente nas cidades pequenas nos Estados Unidos. Ele meio que arrasou os pequenos varejistas das cidades, adquiriu uma posição de monopólio, mas nunca abusou disso daí e aumentar os preços de maneira absurda. A margem do Walmart nunca foi uma margem, uma margem de Apple, né? Era uma margem baixa. E ele sempre repassou esse monopólio, esse poder dele para o consumidor final. Até o lema da Amazon é Premium Products, não Premium Prices, né? Ou seja, eles querem ter produtos bons, mas não querem que os preços sejam elevados. Porque o Walmart era low price every day, preço baixo todo dia. E tem uma coisa que é interessante também, porque no próprio livro do Peter Thiel, ele fala que o sonho de todo empreendedor é ser monopolista, né? Uhum. E é um pouco verdade, né? Você quer ganhar market share, você quer ter controle sobre as coisas. Você não quer ficar dependendo com preço dado de mercado. Imagina, por exemplo, uma empresa de aviação é péssima, porque 40% do custo dela é petróleo. E aí o petróleo é uma commodity, então se sobe muito, você tem muito pouca margem, né? Muita pouca manobra. Mas o que acontece às vezes é que você tem baixas barreiras de entrada, que tem a ver com estrutura de mercado também. Quando você tem uma empresa que você está num ramo em que a estrutura a barreira de entrada é baixa, então qualquer coisa que você fizer que agrida muito o consumidor, que você queira extrapolar nos preços, etc., vai entrar outra empresa às vezes e vai cobrar mais barato. Pode ser esse um pouco também o caso do Walmart, por exemplo. Eles têm um market share grande porque eles vendem barato. Se eles começarem a vender caro, você vai comprar no outro mercado. Exato. É diferente, às vezes, por exemplo, de uma empresa que tem uma alta barreira de entrada. Sei lá, Microsoft. Exato, Microsoft. Por quê? Porque você não vai mudar do software do dia para a noite, né? Um outro, porque é um software diferente, tem um custo de transição aí, né? Ou, por exemplo, as próprias empresas elétricas. É altíssima a barreira de entrada. Por quê? Porque exige um capital alto, né? Para você entrar, investir, tem que ser longo prazo. Então, por isso que justamente é um setor regulado. Porque você tem poucas empresas, você está num setor monopolista, né? Um oligopólio ali, mas você tem o governo regulando para que não tenha abuso de preços, né? Certo. Eu fiz um estudo junto com outro, o Léo Abud, e a gente da 7 Investimentos, e a gente viu que as empresas de alta rentabilidade historicamente performaram melhor do que a média de mercado. Coincidentemente, quem são as empresas de alta rentabilidade? Geralmente são empresas que estão mais perto desses segmentos aqui que você chamou de monopólios, mas tem também os oligopólios aqui, né? E as empresas que estão em segmentos mais competitivos, varejo, etc., têm historicamente margens menores e, portanto, também um retorno histórico pior em suas ações. Aonde que eu estou querendo chegar? Você, como investidor, deveria priorizar empresas que estão inseridas em segmentos que tenham uma barreira de entrada maior, correto? Sim. Essa palavra às vezes soa mal, né? Que
a gente está falando de monopólio, então eu sou a favor dos monopólios. Eu vou usar um outro termo que eu gosto mais, assim, a gente gosta de empresas que tenham grande poder de barganha. Isso. Grande poder de barganha. Às vezes o cara gosta de Nike aqui. Ele gosta de Nike, de Adidas, talvez, e ele não queira outra marca, nem conheça outra marca. Isso não significa que a Nike não proporciona um benefício para o consumidor, claro, né? Não, eu acredito que a empresa está lá, a gente, justamente ela está vendendo um produto e a gente aceita pagar caro porque ela está trazendo um retorno positivo para a sua vida. Ninguém chega lá e fala, você vai comprar esse produto. O Starbucks. Pô, o que ele fez ali de diferente? Pô, um ambiente descolado, um café ali bem preparado, servido de um jeito bacana e tal, criou uma marca que está na cabeça do consumidor e virou o top of mind e cobra 3, 4 vezes mais no preço. E eu acho a beleza do mercado é isso. Assim, eu nunca vou falar que o empreendedor, claro, a não ser que seja um bem essencial e que o Estado ele possibilitou o monopólio ali, fala, só você vai operar. Por exemplo, Correios. Mas eu nunca vou reclamar o preço que o empreendedor está cobrando no empreendimento dele. Ele cobra quanto ele quiser. Ninguém é obrigado lá. Se você abre um restaurante e você cobra R$2.000 a refeição, ninguém é obrigado a lá. Se as pessoas acham que não vale, elas não vão comprar, elas não vão lá e você vai falir. Agora, se elas acharem que vale... De pirâmide. Não sou a favor de pirâmide. O cara tá lá vendendo a piramidezinha dele para quem quer. Mas aí é diferente, porque tem uma simetria de informação. Ele tá te enganando, ele tá mentindo para você. Aí ele tá falando uma coisa e tem um esquema ali por trás que ele não te falou. Que ele só vai continuar te proporcionar aqueles retornos se continuar entrando gente. A partir do momento que parar de entrar gente, quebra. Isso ele não te fala. Então... eu não sou a favor das mentiras e nem contra crimes financeiros. Agora, contra o livre mercado, ele fala assim, olha, essa aqui é minha refeição e você come se você quiser. Você vai lá. Se for um chefe desconhecido, você vai falar, ou alguém que você não dê valor, você vai falar, eu não vou. Mas se for num Alex Atala, por exemplo, algum outro chefe renomado, com certeza, você fala, eu vou lá. E é isso com qualquer setor. Ninguém é obrigado a pagar o preço do iPhone. Você pode achar caro, tudo bem. Você compra o do vizinho, aí é que tá, aí é que estão as oportunidades do mercado. Se você consegue fornecer um serviço melhor do que aquela empresa que você está falando, por um preço mais barato, faça que você vai ganhar muito dinheiro. Então essa é a beleza do mercado. Beleza, então nós como investidores devemos priorizar empresas que tenham essa posição e que não necessariamente, né, a gente às vezes associa monopólio a uma coisa ruim e tal. Eu acho que o mundo é melhor com o Google, por exemplo. Era muito melhor hoje com o Google do que é um monopólio, do que como era antes, que se eu quisesse aprender alguma coisa eu tinha que ir lá na livraria, na biblioteca do centro da cidade. Então nem todo monopólio é ruim. E Léo, nem toda empresa que está aqui nesse ambiente, vamos dizer assim, mais competitivo, é um mau negócio. Às vezes a empresa tem alguma eficiência. Acho que o melhor exemplo aqui, um exemplo que todo mundo pode se lembrar, é a empresa saudita de petróleo. Ela vende petróleo num preço muito similar às outras empresas. Sim. Mas ela tem um custo de extração tão menor que isso garante para ela uma vantagem competitiva. Ela teve acesso a um recurso que ninguém teve. Aliás, o Brasil também tem as suas vantagens competitivas no agronegócio, né? A gente tem um custo de produção de soja que é o menor do mundo, né? Isso aí é algo muito, muito importante e que tem, inclusive, vários de nossos espectadores aqui que trabalham no agro. E o agro no Brasil, ele é muito competitivo, mesmo sendo um price taker, ou seja, a gente não consegue se diferenciar muito, o preço da soja não tem tanto diferencial assim, mas a gente consegue ser muito eficiente da porteira para dentro. Precisamos melhorar muito, a verdade, também da porteira para fora, logística, etc. Mas a gente conseguiu essa vantagem competitiva, talvez por sorte, mas a gente tem. Então não é só nos segmentos, vamos dizer assim, oligopolistas que existem oportunidades. Às vezes a empresa está num segmento mais competitivo, mas por conta de gestão ou por conta de algum bem raro, essa empresa pode ser competitiva, como a empresa saudita, como o agrobusiness do Brasil. Exato. Assim, se você está falando de uma empresa com grande poder de barganha, significa que você tem algum choque ali ou uma inflação, você pode ficar tranquilo que você tem um grau de liberdade a mais para não ficar preocupado. Então, por exemplo, se você tem inflação alta, você consegue repassar os preços. Algumas empresas têm os luxos. Então, você pode olhar quanto que ela está vendendo aquele produto dela, se ela vai conseguir reajustar os preços, se ela vai conseguir passar esses aumentos de custos, por exemplo. Quando você está falando de empresas competitivas, a gente tem vários exemplos de empresas que estão em um mercado extremamente competitivo e que tem um belo fluxo de caixa aí, consistente, né? Só que aí você tem que olhar um pouco mais no início da cadeia. Então, por exemplo, como ela é price taker, como você falou, vamos pensar numa commodity, né? Minério de ferro, tá? Ou, por exemplo, posso pensar na cerveja também, Ambev, né? Que uma cerveja
que não seja artesanal, uma cerveja mais simples, o preço é mais ou menos aquele. Então você tem que cuidar muito da eficiência da sua operação. Então acaba sendo outro tipo de empresa. Como você falou da empresa de petróleo, ali é não só da eficiência, né, porque você tem poucas etapas ali, mas mais o custo de extração. Como essas empresas estão no Oriente Médio, geralmente acaba ficando mais barato. Se você pensar no agronegócio, teve a Embrapa, etc., oferta de terra grande, ou avanço da tecnologia, que fez com que a gente fosse extremamente competitivo, então a gente gasta muito menos para produzir, ou seja, os custos são muito baixos. Se a gente pensar na Ambev, nas empresas que a 3G pegam, por exemplo, que é Burger King, eles dão um ganho de eficiência muito grande na operação. Então, se você libera... E é muito interessante, porque essa é uma variável que está totalmente sob o seu controle, né? São os seus custos. E aí, então, você tem que olhar essa parte mais da cadeia. Mas você, obviamente, tem vários outros exemplos. Mas você tem que estar ciente de que, num ambiente inflacionário, eles vão ter um poder de barganha um pouco menor. Mas se tiver uma operação boa, redonda, tem um belo fluxo de caixa aí também. Monopólio pode aumentar preço, mas também pode diminuir preço, né? A gente está na Black Week da Suno e o curso aqui do Léo. Você tem um monopólio sobre a sua marca, né? Exato. Tem vários cursos aí, mas esse é um curso diferenciado, então a gente consegue aumentar ou diminuir o preço, que a gente sabe que a procura ainda vai ser grande. E agora então esse está com desconto 40%. E a gente está com desconto de 40% não só nesse curso, como outros cursos da Suno na Black Week. Aproveita e está com o link aqui abaixo na descrição, a gente explica este e outros conceitos que são fundamentais para os investidores. Eu até falei num vídeo anterior, eu acho que da faculdade, Léo, eu levo duas coisas importantes, dois conhecimentos importantes, que é o de contabilidade, que obviamente eu me desenvolvi mais depois, e também de economia. Eu acho que esses dois conhecimentos ajudam muito a você entender uma empresa, tanto na parte competitiva, na parte de economia, como também na parte de resultados e análise de balanço na parte de contabilidade. Essas duas coisas eu acho que são fundamentais para quem quer ser investidor. Exatamente, isso que eu ia falar. Não é só por causa da Suno, né? Porque o seu trabalho é esse, mas se você tivesse ali o seu capital que se acumulou durante a vida, com certeza, ou numa eleição, ou no dia a dia, com certeza, contabilidade, economia, eu sou obviamente enviesado para falar, mas eu acho que todo mundo vai utilizar em algum momento da vida e conforme as pessoas vão envelhecendo, elas vão utilizando cada vez mais porque elas têm que gerir bem o capital delas. Com certeza. E quem não entende economia, quem não entende contabilidade, vai ser enganado por aqueles que entendem. Exato. E aí não vai ter senso crítico. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série aqui de 3 vídeos que a gente fez de conceitos importantes de economia. Não são os únicos, tá? Existem vários outros que são importantes. Juros, que mais, Léo? Oferta e demanda. Oferta e demanda. Falamos aqui de alguns anteriormente. Vários outros conceitos estão nesse curso e também são relevantes para o investidor. Então, não perca. Este curso está com desconto por tempo limitado. Léo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sempre bem-vindo aqui no nosso canal. E qual conceito de economia você gostaria que a gente explicasse? Segue lá o Léo que ele vai te explicar.